Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 20. Hoje é dia 20 de março de 2026, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa lenta sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Senhor, me ajuda a estar te buscando, a estar te servindo, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido falha. Ah, Senhor Deus, mas eu te peço, guarda meu esposo, meu lar, a família. Guarda a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Jó. Ai, coceira no ouvido. 29 diz assim: E Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Olha, igreja. Oh, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua graça, que a tua misericórdia seja grande sobre as nossas vidas. Senhor, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, trabalha no meu emocional, na minha saúde física, mental. Me ajuda, Senhor, ministrar a tua palavra, Senhor, com sabedoria do teu Espírito, para que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, porque, Senhor, não é sobre mim, é sobre ti. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha, porque o Senhor tem total liberdade para trabalhar neste canal, porque é para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, Jó 20, né? Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram. Olha, igreja, 2 dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Igreja, ele sabia que a amizade... Então, Jó, ele tinha, né, saudade, porque ele sabia que ele era amigo de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, né? Ele tinha... Igreja, é muito interessante, porque Jó, ele antepõe os patriarcas, tá? Então, assim, é bem no comecinho ali, né? Da história de Abraão, é nessa época, tá bom? Mas ele, né, ele antepõe ali, pouco ali, né, do que vem ali como pode dizer, que tira o povo do Egito, aquele, né, o sacrifício, por isso que ele sacrificava, tá? Porque naquela época o povo ali, né, que buscava ter um encontro com Deus, sempre se sacrificavam em adoração a Deus, amém? Tinha holocausto, né? Eles faziam. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Ele está falando quando ele era próspero, tá? Ele está lembrando da sua prosperidade, né? Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Então, assim, ele julgava, né? Ele era como alguém, assim, muito importante, né? Então, ele tinha, né, essa posição de honra. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com as mãos cobriam a boca. Porque igreja, de tão honesto que ele era, né? As pessoas não tinham nem como, né? Ficava assim, ó, impactada com a honestidade de Jó, né? Então, ele contando aqui como que era. Porque sabiam quem era Jó, né? Então, a igreja, ele não tá falando de algo, ele tá falando de algo que ele viveu, né? Porque Jó, ele era um exemplo ali para a sociedade daquela época, né? Então, assim, essa fala de Jó, ela tá carregada de emoções, de sentimentos, né? Que faz com que ele lembre, né? De Deus, né? Como Deus andava com ele, do cuidado de Deus com ele, né? Desculpa, né? Então, a amizade que Deus abençoava a casa dele, Deus via a integridade dele, né?
Deus estava no íntimo da sua casa, da sua presença. Então, Deus abençoava. Então, a igreja, é muito linda aqui a certeza que Jó tem, né? É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo, né? Ele diz assim, meus filhos, né, ficavam ali ao redor, tinha azeite, tinha prosperidade, né? Ele ficava ali na porta da cidade, os negócios importantes eram feitos, né? Toda a negociação era feita, né, na porta da cidade, né? Então, era realizada causas jurídicas, né? Então, Jó julgava ali também, né? Ela era julgada, né? Então, ele tomava assento, ele era como autoridade da cidade, membro ali do governo, ele tinha uma posição, tá bom? Mas a igreja, ele diz assim, aqui no 10, as vozes dos nobres silenciavam suas línguas, calavam-se ao céu da boca, todos que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri os pobres que clamavam por ajuda e os órfãos que não tinham quem o ajudasse. Então Jó, ele tinha uma vida íntegra, igreja, todos elogiavam Jó. Mas o diabo, o que ele fez? Incitou Deus contra ele. Então, ele era elogiado, né? E aí no 13 ele diz assim, o que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva, né? Então, cuidado dele. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante, né? Igreja, então é muito sério, né? Ele é uma pessoa reta, né? Gente, é muito forte, gente, né? O que Jó, ele relata sobre a sua pessoa, né? Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas. Igreja, ele era um homem, assim, extraordinário, né? Por isso que quando Deus fala de Jó, Deus sabia que ele era extraordinário, né? Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos, como os grãos de areia. Minhas raízes chegaram até as águas, o orvalho passará a noite nos meus amos. Então, assim, por ele ser honesto, por ele fazer as coisas certas, ele achava que ele ia ter o quê? Que ele ia ter uma vida em paz, uma vida, como eu posso dizer, de prosperidade junto com a sua família. Ele nunca imaginou passar por uma situação dessa, né? Nunca imaginou, né? Então, minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco. Na minha mão, ele pensava assim, né? E aí, né, é muito interessante assim, eu pensava, morrerei em minha casa, né? E aí, vamos prosseguir. Depois que, vamos lá, os homens, minha glória se renovará em mim e o novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardavam em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles diziam. Então, assim, ele tinha muito respeito, né? Ele era um homem muito respeitado, né? Então, ele era assim, a retidão era um símbolo de Jó, ok? O seu conselho, ele é muito estimado, ele era uma pessoa de confiança, né? As pessoas procuravam, né? A sua aprovação, né? Depois que eu falava, diziam. Olha só, igreja. Minha palavra caía suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Né? Então, ele tinha se enquadrava, tinha toda esse, como eu posso dizer, ele tinha, ele transferia, passava, né, e tinha todo o respeito, porque ele era íntegro mesmo. Ele era íntegro, igreja íntegro. Por isso que Deus falava da integridade de Jó. Quando eu lhe sorria, mal acreditavam, a luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu era que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder, instalava-se como um rei no meio das suas tropas. Eu era um consolador dos que choram. Igreja, ele era o consolador dos que choravam. Igreja é muito forte, né? E aí, ele está vendo uma situação de isolamento, de perseguição, de humilhação por algo que ele nem entende por que ele está passando, né? Mas, igreja, às vezes fala assim, irmã, você tá passando pra glória de Deus. Ó, irmã, passar pra glória de Deus não é fácil não, viu? A gente passar a prova pra glória de Deus não é fácil. Porque a gente passa porque tem que passar, mas que não é fácil, não é, igreja, né?
porque o diabo tripudia em cima, né? Mas nós temos um Deus que tudo vê. Não deixe, né? Saiba que Deus, ele falou que Jó era reto, né? Ele apostou em Jó e Jó foi. Será que eu e você consegue ser? Será que Deus pode apostar em nós? Será? Pensa bem. Deus abençoe aí. Tem um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, fiquem na paz.